Queria continuar nessa série que nós estamos, do jeito de Jesus. Mas antes de começarmos, eu queria mostrar essas imagens aqui. O Gu mostrou as imagens semana passada, né? E eu queria mostrar umas imagens para vocês. Quando nós nos convertemos, nós aprendemos que nós fomos transportados de reino. Nós estávamos no reino das trevas e Jesus nos transportou para o reino do seu Filho amado, para o reino da luz. Nós fomos transportados de reino. E quando nós escutamos isso, nós imaginamos que a partir do momento que nós nos convertemos, que nós aceitamos a Jesus, que nós nos batizamos, nós vamos lidar com um novo mundo, né? E aí a gente imagina que vai se converter e vai ficar bonita assim, agora essa moça, com um carrão, com as sacolas, vamos ter muito dinheiro, vamos ser muito prósperos. E tem muito pastor vendendo esse evangelho, né? Vamos ficar ricos e bonitas assim, ó. Aí a nossa família vai ser assim, olha, tipo essas de margarina, de propaganda de margarina. Olha, todo mundo comportado ao redor da mesa. Olha que marido simpático, generoso. Não é, gente? Olha, vamos fazer um beijinho de narizinho. É assim na mesa, não é, gente? Todos os dias, depois que nós nos convertemos, as nossas mesas ficaram assim. E aí o nosso marido ficou assim, gente. Não foi? Depois que você se converteu, o marido não ficou desse jeito? Romântico, atencioso. Você não precisa repetir várias vezes a mesma coisa. Né, amado da minha alma? Todos os dias ele acorda, traz café na cama, o meu traz. Faz gentilezas, não é assim, gente? A sua esposa doce, calma, fala pouco, né, amor? Não enche a paciência, né? Não é assim depois que a gente se converteu? Não é lindo assim, ó? Aí a gente vai orar, se acorda de manhã, vem passarinhos na janela. Esse pôr do sol, assim, aí você vai lá para o seu jardim e fala, vamos orar. Não é assim todas as manhãs? Não é? A sua devocional não é desse jeito? Hã? Aí você vai trabalhar. Aí lá na sua empresa é desse jeito, olha, todo mundo feliz, sorridente, o seu chefe é amoroso. Não é assim, gente? Olha que lindo, todo mundo fica feliz com você, todo mundo quer seu bem. Não é? Depois que você converteu, é assim que ficou, não é? Aí você tem seus amigos torcem por você, ficam felizes com você, te elogiam, te apoiam. Não é assim, gente, depois que vocês se converteram? Foi assim que aconteceu? Não. Então, ser transportado de reino não é ser transportado de mundo, é isso? Então, o que eu quero falar hoje, o próximo slide, por favor, é vivendo neste mundo, planeta Terra, do jeito de Jesus. Com esse marido que está aí do seu lado, olha para ele. É com esse aí, não é com aquele ali bonitão, não. É esse aí. É. O meu é bonitão, amor, você é um gato. O Senhor nos chama para viver do jeito de Jesus com esse chefe que você tem, nessa empresa que você trabalha, com esses filhos que você tem, com essa sogra que você tem, com esse sogro que você tem. Deus está nos chamando para viver do jeito de Jesus neste mundo, cheio de maldade, cheio de injustiça, cheio de medo, de violência, cheio de corrupção. É neste mundo que eu e você somos chamados para viver do jeito de Jesus, que é o tema da nossa série. O próximo slide, nós vamos ler um texto muito conhecido. Mesmo que você não seja crente, mesmo que você nunca tenha ido a nenhuma igreja, você conhece esse texto. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. O texto está aqui, mas eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Você está com a sua Bíblia aí?
Então, abre ela. A gente fica meio mal acostumado, não fica? E se um dia o pastor ler um negócio aqui que não está na Bíblia? Como é que a gente vai saber? Abre a Bíblia para você ver se está mesmo escrito. Mateus 6, capítulo 6, versículo 9 ao 15. Então, os discípulos perguntaram a Jesus, como devemos orar? Ensina-nos a orar. E aí Jesus disse assim, portanto, orem da seguinte forma, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, você já sabe de cor, né? Por isso que você está lendo aí. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Algumas versões dizem, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Então, o que acontece é que os discípulos perguntam para Jesus como devemos orar. E aí Jesus ensina essa breve oração. E a verdade é que se você está aqui hoje, se você está aí sentadinho no seu lugar, é porque você crê nisso que está aqui. E você quer. E você ora todos os dias, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu... Você deseja isso, você quer viver no reino de Deus, você quer, se você está aqui é porque você quer viver o reino de Deus. Seja feita a tua vontade, você quer que seja feita a vontade de Deus, você ora sim. Eu tenho certeza que não tem ninguém de nós aqui que não ora dessa forma, que seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como ela é feita? No céu. Então, nós queremos que a vontade, o reino de Deus aconteça aqui na terra. O grande problema vem na segunda parte da oração. Porque o texto, a oração de Jesus diz, Senhor, Pai, nós queremos perdoar os nossos ofensores. Então, quer dizer que nós seremos ofendidos. Significa que nesta terra você será ofendido. Ih, Narjara, já começou mal. Você nesta terra, neste mundo que nós falamos, você será ofendido. Mas ele diz, Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Mas nós seremos ofendidos. E Jesus continua dizendo, e não nos deixe... Então, isso significa que teremos tentações. Mas livra-nos do... Isso significa que vamos ter que lidar com o mal. E a grande verdade é que a gente vem no culto, né, nós aqui, domingo de manhã, a turma da noite à noite, e nós queremos isso, nós queremos a vontade de Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos que o reino de Deus venha sobre a nossa vida, nós desejamos isso de todo o nosso coração, nós ouvimos a palavra e nós desejamos cumprir, nós desejamos obedecer, fazer a vontade de Deus, mas sabe qual é o problema? Amanhã. Quando nós vamos para lá, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, e aí nós descobrimos que nós seremos ofendidos, que nós vamos lidar com tentações, que nós vamos lidar com o mal. E olha o outro texto. É uma outra oração de Jesus, depois quando Jesus está se preparando para... morrer e ressuscitar e voltar ao céu, ele faz essa oração de João 17, versículo 14 e 16, que diz, eu lhes dei a tua palavra e o mundo... Porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não peço que os tire
do mundo. Seria mais fácil, não seria a gente criar um mundinho para nós, crente, mas que proteja-nos do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Então, você imagina que amanhã você vai, hoje mesmo, né, você vai sair daqui e você vai enfrentar um mundo que odeia você. E aí Jesus diz, vocês não pertencem a este mundo, vocês não são deste mundo, como eu também não sou. Mas Jesus diz, não peço que os tire do mundo. Quem quer morrer? Levanta a mão. Ninguém quer morrer, né? E aí diz, não peço que tire você do mundo, mas que os livre do mal. Próximo slide, por favor. E aí, sabe qual que é a grande questão? É que aí a gente pega um Instagram, o YouTube, e aí a gente vai escutar uma palavra. E aí a religião diz assim, ó, venha para Jesus e pare de sofrer. Não é assim? O seu Instagram fala isso, não fala? O pregador que você gosta lá no YouTube fala isso, não fala? Vai dar tudo certo, venha para Jesus, porque Jesus vai realizar todos os seus desejos. Vai dar tudo certo. É isso que a religião, que a gente gosta, está dizendo por aí. Ou então tem uma outra parte da religião que diz assim, ó, cuidado, o diabo vai te pegar. Venha para o culto da libertação, porque o diabo vai pegar você, o diabo vai te... Não é assim? E aí a gente vive com medo do diabo. Mas olha o texto de João 16:33, que Jesus diz para nós, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições. Então Jesus não diz assim, ó, vai dar tudo certo, viu? Jesus disse, vocês terão aflições. Vocês terão problemas, vocês vão lidar com situações difíceis. Mas animem-se, porque eu venci o mundo. Então não é nem eu não terei problemas, porque nós teremos aflições, mas não é para termos medo. Anime-se, porque eu já venci. E se você estiver em mim, você também vai vencer. Então, a realidade é que neste mundo nós vamos lidar com o mal. Nós vamos lidar com situações difíceis. Nós vamos lidar com injustiças, nós vamos lidar com problemas. Jesus nunca disse que daria tudo certo. Se você está ouvindo esse evangelho, eu vou dizer para você, pare de ouvir essa pessoa. Imediatamente, para de seguir ela hoje. Porque ela está contando uma mentira para você. Porque Jesus nunca prometeu uma vida com ausência de problemas. Mas Ele prometeu que se você permanecer nele, você vai vencer, porque Ele já venceu. Então, como viver neste mundo do jeito de Jesus? Então, como lidar com as situações difíceis que nós enfrentamos? Como lidar com as pressões, como lidar com as tristezas, como lidar com as angústias, como lidar com o medo, como lidar com a injustiça neste mundo que nós estamos. A verdade é que Jesus, Ele veio implantar o reino de Deus aqui na terra. E Ele não chegou aqui na terra e falou, ó, gente, tem uma cartilha para vocês de como viver o reino. Ele não chegou para nós e entregou uma cartilha. Olha, é assim que se vive o reino. Ele não veio aqui implantar um método de como viver no reino. Mas Ele decide vir a este mundo, se torna homem, para viver como homem e saber o que significa lidar com este mundo. E aí é o texto do próximo slide. Jesus vem a esse mundo como homem, Ele era 100% homem, Ele vem a este mundo como homem. Ele era 100% homem, mas Ele também era 100% Deus. E Ele vem
e decide viver por um período de tempo aqui na Terra e sentir as mesmas dores, os mesmos problemas que eu e você, para que ele pudesse, então, se colocar no meu e no seu lugar. Então, Jesus vem a este mundo e ele sofre o quê? Rejeição, traição, abandono, perda, calúnia, perseguição, injustiça. Jesus tem que lidar com a expectativa dos judeus, porque os judeus tinham certeza que Jesus ia vir implantar o reino aqui na terra. E sabe o que significava isso para os judeus? Uma grande revolta, uma grande revolução. Jesus vai acabar com a opressão do Império Romano sobre os judeus. Era essa a expectativa que eles tinham. Jesus vai acabar com essa bagunça. Ninguém nunca mais vai nos oprimir. Era isso que eles imaginavam que Jesus vinha fazer. Então, ele teve que lidar com a incredulidade, muitos duvidaram dele. Ele teve que lidar com a intimidação, porque os fariseus, os saduceus, os religiosos da época intimidavam ele o tempo todo. O que você vai fazer agora? Qual vai ser a sua atitude agora? Jesus lidou com tudo isso. E detalhe, Jesus também foi tentado pelo próprio diabo lá no deserto. Quando o Espírito leva ele até o deserto, ele tem uma experiência de tentação feita diretamente pelo diabo. Eu não faço ideia de como deve ter sido esse momento. Você imagina você enfrentar o diabo cara a cara? Eu não imagino, não quero imaginar, não tenho vontade. Mas ele enfrenta o diabo. O diabo diz para ele, se você quiser, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos desse mundo, porque é meu. E sabe qual é o pior, gente? É que Satanás não tem criatividade, porque ele continua oferecendo isso para nós hoje. Vem, eu vou te dar todos os reinos, eu vou te dar a glória, eu vou te dar o poder, eu vou te dar a honra, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar fama. Continua igualzinho, não mudou. A mesma proposta que ele fez para Jesus, ele faz para nós hoje. Próximo slide. E aí, então, vem a série que nós estamos. A série que nós estamos é Do Jeito de Jesus. Então, nós vamos estudar nessa série esses 3 capítulos de Mateus, que é o Sermão do Monte, o capítulo 5, o capítulo 6 e o 7. Você está aberto aí com o capítulo? Abre aí. Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Confere aí se estamos no mesmo lugar. A Karina acabou de falar aqui para nós, durante o voo, que existe um jeito de ser patrão de acordo com o reino de Deus. Existe um jeito de ser empregado do jeito de Jesus, do jeito do reino de Deus. E esses 3 capítulos, Jesus reúne todo o povo lá no monte, por isso que chama Sermão do Monte, e Jesus começa a ensinar para aquele povo como viver o reino de Deus aqui nesta terra. Como que a gente vive a vontade de Deus, o reino de Deus aqui nessa terra. E aí eu não coloquei tudo já, tá, gente? Porque são 3 capítulos, mas eu coloquei alguns. Então, Jesus vai nos ensinar que nesta terra nós somos chamados para ser sal e luz. O que isso significa? Significa fazer a diferença. Significa que aqui nesta terra nós somos chamados para ser diferentes. Jesus também vai falar sobre a ira, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre a vingança. Muita gente diz assim, Jesus veio aqui abolir a lei. Não, Jesus não veio abolir a lei. Jesus veio aumentar o padrão. Porque no Velho Testamento, se você adulterava, se você tivesse um caso com uma outra mulher, então você era apedrejado. Mas você precisava do ato feito. Você precisava ser pego no ato para ser considerado culpado. Mas Jesus vem no Sermão do Monte e diz assim, se você olhar para outro
com a intenção, com um desejo, você já adulterou. Então Jesus não vem abolir a lei, ele vem mostrar que há um padrão mais excelente. E aí o texto diz assim: se o teu olho te faz pecar, o que você faz? Arranca. Se a tua mão te faz pecar, corta fora. Jesus não vem abolir a lei, ele vem mostrar que há um padrão mais excelente. E aí ele também vem falar sobre amar os inimigos. Ele diz assim: se você ama os seus amigos, você é igual ao mundo. O mundo ama seus amigos. Enquanto você está fazendo tudo o que ele gosta, ele ama. Mas o Senhor diz assim: nesse reino, no reino que eu estou estabelecendo aqui, eu estou convidando e chamando vocês a amar os seus... Nossa, vocês falaram tão baixinho. Inimigos. É o inimigo que é para amar. Mas ele também vem falar que nós somos chamados a ajudar os necessitados. E hoje, é super na moda ajudar os necessitados, desde que você mostre com a sua selfie. Mas Jesus diz que nós devemos ajudar os necessitados de que forma? O que a sua mão direita der, a sua mão esquerda não saiba. Existe um jeito de viver nesse mundo, que é o jeito de Jesus. Ele também vem falar sobre como lidar com dinheiro e com bens. Fique rico, é isso que está escrito no texto? Abre aí na sua Bíblia, aonde está escrito aí, tá? Dinheiro e bens, olha aí. Não olha para mim agora não, olha para a sua Bíblia. O que ele diz aí sobre o dinheiro? Não acumulem, não ajuntem tesouros nesta terra. Mas o pastor falou que é para a gente ficar rico. Então para de seguir ele. Porque aonde estiver o teu tesouro... Rafa falou isso semana passada, lembra? O amor ao dinheiro. O que mais? O que Jesus fala sobre a preocupação da vida? Olha aí na sua Bíblia. O que ele fala? Não se preocupem com o que você vai comer, com o que você vai vestir, porque eu sei o que você precisa. Ah, não, mas todo mundo se preocupa. Então, mas o texto está dizendo o quê? Não se preocupem. E olha o que ele diz. Quem que se preocupa? Olha aí na sua Bíblia. Quem que se preocupa? Os pagãos. Este mundo se preocupa com as coisas dessa vida. São os pagãos, aqueles que não conhecem a Deus, que não têm no Senhor a sua segurança, que não conhecem o caráter de Deus, que não sabem o quanto Deus é bom, que não sabem que Deus cuida dos seus. Esses se preocupam. Mas eu e você sabemos que tem um Deus que cuida de nós, que nos defende, que nos protege, que nos ama, que é perfeito, que é amoroso, que é vencedor, que é cuidador. Então a gente não precisa se preocupar. Existe um padrão mais excelente. Fala sobre julgamento, né? Não julgueis, porque com a medida que você julgar, vocês... Mas, Narjara, ninguém sabe que sou eu que estou julgando, porque eu criei um perfil fake. E aí eu julgo, as pessoas nem sabem que sou eu. O Senhor sabe. E com a medida que você estiver julgando, é essa régua que Ele vai julgar você. Chega, né? Último. A porta é estreita. É difícil mesmo. Eu lembro quando eu me converti, tinha uma irmã que falava assim, a porta é estreita. A porta é estreita. É estreita. A que leva à destruição é bem
Mas a que leva para a vida é estreita. Mas tem uns influencers aí que estão dizendo que você vem para Jesus e fica tudo mais fácil. Mentira. A porta continua. Se você deseja ir para a vida, a porta continua. E a que leva para a destruição, continua o quê? Larga. Não mudou, tá, gente, o tamanho. Ah, mas nós estamos em 2026. Não mudou o tamanho da porta. Ah, mas hoje as coisas estão mais modernas, viu, Bata? Tudo mudou, mas a porta continua do mesmo tamanho. Mas isso era lá na época de Jesus, hoje não é mais. Não, ainda continua estreita. Próximo. E aí Jesus nos mostra que existe um padrão mais excelente. E aí Romanos, no capítulo 12, abre aí a sua Bíblia. Romanos 12, 21. Agora Paulo vem nos dizendo: não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal. Que jeito que vence o mal? Podemos falar mais forte, não podemos? Vocês tomaram café? A cantina tá reforma, vocês não tomaram café, né? Que jeito que vence o mal? Ah, não é fazendo oração forte? Não é na campanha da libertação? Que jeito que vence o mal? Mas a gente gosta do mais prático, né? Vamos na campanha da libertação das 7 semanas. Gente, pelo amor de Deus, não estou falando que está errado, tá? Não estou errando. Não estou errando, ó. Não estou falando que está errado. Eu estou dizendo que existe um padrão mais excelente. Sabe que jeito que a gente vence o mal? Perdoando. Sabe que jeito que vence o mal? Aí também no texto do Sermão da Montanha diz assim: se pedirem a sua capa, você dá tudo. Se pedirem para você andar a primeira milha, o que você faz? Anda a segunda. Sabe que jeito que a gente vence o mal? Não nos tornando como ele. É assim que vence o mal. Sabe qual é o problema nosso? É que a gente acha que o mal é aquilo que nos ataca. Não, queridos. Quando Jesus livra-os do mal, Ele está dizendo: livra esse povo de não se tornar igual ao mal. Livra-os de não agirem como o mal age. Livra-os de pensarem como o mal pensa. Livra-os de terem atitudes que o mal teria. Mas nós achamos que quando Jesus diz, livra-os do mal, Ele está dizendo, você não vai mais lidar com o mal. Não, nós vamos continuar lidando com o mal. Então, livra-os do mal não se torne como o mal, mas vença o mal praticando o bem. A pergunta nessa manhã é: quem estamos nos tornando diante do mal? Mais parecidos com Jesus ou mais parecidos com Ele? Quando nós lidamos com as situações difíceis, de perda, de injustiça, de medo, de violência, como nós lidamos com ela? Quem que nós estamos nos tornando diante da maldade? Nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus ou mais parecidos com este mundo? Eu vou te fazer uma pergunta. Você imagina eu ouvindo tudo isso de Deus essa semana?
que a primeira que ouviu fui eu. Lembra do Gustavo, semana passada, que ele falou sobre como Deus fala com a gente primeiro? O quanto a gente é ministrado primeiro? Gente, Deus me lembrou de todas as vezes que eu fui grosseira. Jesus me lembrou todas as vezes que alguém me atacou e eu ataquei pior ainda. Jesus me lembrou de quantas vezes eu fui grosseira com meu marido. Jesus me lembrou de quantas vezes eu fui grosseira com os meus filhos. De quantas vezes eu quis impor o meu jeito certo de fazer as coisas. Então, a pergunta para nós nessa manhã, o Senhor me deu 3 respostas, é como que a gente vive neste mundo de maldade, de ofensa, de violência, do jeito de Jesus. E aí eu quero falar com você 3 pontos nessa manhã. E o primeiro deles é esse aí. Vamos ler junto? Um ali? 1, 2, 3 e... Sabe que jeito que vive o jeito de Jesus nesse mundo? Negando a nós mesmos. Olha o que o texto diz. Lucas 9. Você quer abrir aí? Para conferir aí na sua Bíblia? Lucas 9, 23, 25. Disse ele à multidão. Ele estava diante da multidão. E ele diz: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se você tentar se apegar à sua própria vida, a perderá. Mas se você abrir mão da sua vida, por minha causa, a salvará. Que vantagem há ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Vocês querem que eu explique? Vocês querem? Não? Posso ir embora? Vocês querem que eu explique? E sabe o que eu falei para o meu marido, enquanto o Senhor falava essas verdades para mim? Como é difícil para a gente ouvir isso, não é? Porque a gente vê nas redes sociais, não é isso que estão falando lá. Mas você olhou isso na sua Bíblia, está escrito isso? Olhou? Está escrito isso aí? Quando Jesus diz aqui que há um jeito de viver essa nova vida, Ele está dizendo que para viver essa nova vida nós vamos precisar morrer. Morrer para nós mesmos e morrer para este mundo. Só se pode viver o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, se você experimentou o novo nascimento, se você morreu para si mesmo, morreu para este mundo, se nós tivemos essa experiência de morte e ressuscitamos para uma nova vida. Só é possível viver do jeito de Jesus neste mundo, nesta terra, se nós morrermos para nós mesmos e vivermos agora em Cristo. Não dá para viver esta vida na nossa força, na nossa capacidade. E é o que acontece com a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente deseja. Você está aqui hoje porque você deseja. O problema é que quando sai lá fora, a gente vai lidar com oposições, a gente vai lidar com ofensas.
Nós vamos lidar com injustiças. E aí, como que nós vamos agir? Sabe, nós precisamos primeiro ter sido perdoados pelo Senhor. Entendermos que nós fomos amados, completamente limpos, purificados. O Senhor nos perdoou de todo o pecado. O Senhor nos amou de maneira incondicional. O Senhor nos purificou com a sua graça, com o seu sangue. E é porque nós recebemos isso, então agora nós podemos dar a outras pessoas o que recebemos primeiro. As situações e as pessoas difíceis são uma oportunidade que nós temos de mostrarmos a que reino nós pertencemos. Olha aí para a pessoa do seu lado. Olha que pessoa mais bonitinha. Não é bonitinha demais? Olha aí. Olha para essa pessoa. Olha que pessoa mais bonitinha. Não é bonitinha demais? Mas quando a gente sai daqui fora, a gente não é mais tão bonitinho assim. Não é assim, gente? Aqui todo mundo é super bonitinho, graça e paz, amado. Às vezes não espera nem chegar em casa, entra no carro, o marido, vamos, amor. Você também não anda lá? Só lá na nossa casa que acontece isso, na de vocês não acontece. Às vezes não espera nem chegar em casa, né, Laís? No carro já... Não, porque você ficou conversando lá com o irmão e eu querendo ir embora fazer meu almoço. Vocês não fazem isso, né? Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por essa igreja tão amorosa. Como que nós reagimos diante da maldade? Como que a gente reage quando nós somos ofendidos, quando nós somos magoados? Como que a gente reage quando as pessoas não fazem o que a gente gostaria que elas fizessem? Às vezes a pessoa nem fez um mal para nós, ela só não fez o que nós gostaríamos que ela fizesse. Às vezes nós, como esposas, se perguntar assim, seu marido é ruim? Não, ele só não faz do jeito que eu quero que ele faça. Deixa eu dar uma dica aqui, eu sempre dou uma dica, né, quando eu prego. Vou dar uma dica. Mulheres, parem de esperar dos seus maridos que eles sejam os coreanos do dorama que você assiste. O Taca já tem o olhinho puxado, você já está na frente de todos aqui, Taca. O olhinho puxado você já tem, Taca. Você já está um passo à frente. Você quer ganhar uma correntinha de ouro com pedrinha de diamante? Fale para ele. Quero uma correntinha com pedrinha de diamante. Ele vai comprar. Mas a gente quer que ele adivinhe. Não é só dar a correntinha, né? Mas a gente quer... Foi só uma dica, voltando para a palavra. Sabe qual é o problema? Nós estamos vivendo dias em que todo mundo virou tóxico. Eu não gosto dessa expressão, tá, gente? Existem pessoas que têm atitudes tóxicas. O único tóxico é Satanás, o diabo, nosso adversário. As pessoas têm atitudes tóxicas, assim como eu tenho. Porque se não fosse o Senhor na minha vida, sou corintiana, filho, da Coab. Nós quer ver o circo pegar fogo. Se não fosse o Senhor na minha vida, só Deus sabe onde eu estava. Na cadeia, presa, sei lá onde eu estava. Obrigada pela tua graça, a tua misericórdia, Senhor.
E aí, sabe o que nós estamos fazendo com os nossos relacionamentos? Ai, você é tóxico, Bruno, não vou mais me relacionar com você, tá? Porque eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Sou, né, Márcia? Minhas amigas estão aqui, sabem que eu sou um alecrim no campo. Sabe, gente, nós estamos nos afastando das pessoas. Nós estamos nos isolando. Eu não vou mais na célula porque lá eles são tudo tóxico. Meu líder é tóxico, as pessoas são tóxicas, só eu que sou uma bênção. Sabe, nem todas as pessoas são más. Às vezes elas só estão machucadas. E elas só estão esperando eu e você tratarem elas com amor para que elas sejam curadas. A frase que o Senhor me deu: maturidade é lidar com as situações de acordo com o que cremos e não de acordo com os nossos sentimentos e as nossas ideias. Gente, eu ouvi tudo isso, gente. Primeiro que vocês. Sabe por que é difícil para nós ouvir isso? Porque a gente está ouvindo coisas opostas a isso o dia todo, o tempo todo. Deus vai te honrar, irmão. Deus vai te honrar. Deus vai mostrar que você estava certo e aquele lá estava errado. Deus vai te honrar. É mentira, Deus não vai te honrar. Deus não tem compromisso em te honrar. Deus tem compromisso em honrar o nome dEle. A glória é dEle, o reino é dEle, o poder é dEle. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Nós cantamos aqui, cadê o Ni? Eu falei, Ni, você escolheu as músicas perfeitas. O que nós cantamos hoje? Deus não divide a glória dEle com ninguém. Então, para de ficar esperando que Deus honre você, que Deus prejudique a pessoa que te prejudicou para mostrar que você estava certo e ele estava errado. Não vai acontecer, Deus não tem esse compromisso. Nós é que temos o compromisso de amarmos as pessoas, de servirmos as pessoas para que o nome dele seja honrado, glorificado, as pessoas sejam salvas. Isso não significa que nós não vamos tratar, tá, gente? As situações. Existem pessoas que precisam, sim, ser tratadas. Nós precisamos, sim, olhar, olha, você está fazendo errado, amado. Não é assim que age, não é assim que faz. Nós vamos tratar, mas nós não vamos tratar com base na nossa justiça, mas com o amor com que nós fomos amados. O problema é que nós queremos tratar as pessoas com a nossa justiça humana, falha, carnal. Sendo que o Senhor nos chamou para tratar as pessoas com amor, com misericórdia, com graça, assim como nós fomos tratados. Próximo. Segundo, conheça e ande com Jesus. Nós cantamos, quero conhecer Jesus. Olha o texto de Hebreus. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende, ele passou, ele sofreu, então ele entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, foi ferido, foi ofendido, foi injustiçado, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. O Jesus que enfrentou
todas as dores, todas as enfermidades, aquele que sabe o que é padecer, que sofreu, que foi humilhado, Ele conhece a minha e a sua fraqueza. Ele não nos condena, Ele não nos rejeita, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa perdidos, sem amparo. Ele conhece as nossas dores, as nossas fraquezas. Você não está sozinho, você tem um sumo sacerdote que está com você todos os dias da sua vida e conhece as suas fraquezas e não te condena. Por que que nós temos tanta dificuldade de lidar com as fraquezas dos outros? Tendo um Deus que trata as nossas fraquezas assim. Olha Hebreus 7:25, portanto, Ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dEle. Ele vive sempre para interceder em favor dEle. Ele está agora, nesse momento, intercedendo por mim e por você. Ele está dizendo, Pai, ajuda eles a não se tornarem como maus. Ajuda eles a permanecerem firmes, a não caírem nas ciladas de Satanás. Pai, guarda-os, livra-os, protege-os. Não permita, Senhor. É isso que Jesus está fazendo nesse momento por mim e por você. Próximo. E olha, João 14:16-19 diz, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro encorajador que nunca os deixará, é o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, o mundo não tem para oferecer. Para de procurar no mundo o que só Deus pode dar. Só o Espírito de Deus pode te ajudar. O mundo não pode. Olha lá, mas vocês o conhecem, pois Ele habita com você agora e depois estará em vocês. Ele está em você. O próprio Deus habita em você, amado. O próprio Deus habita em você. É Ele quem te capacita, é Ele que te encoraja, é Ele que te ajuda, é Ele que te fortalece, é Ele que te anima, é Ele. Olha que Ele diz, que lindo, eu não os deixarei órfãos, eu voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Existe um Deus cuidando de nós. Para de se defender. Nós precisamos parar de nos defender tanto, de nos preservar tanto. Não, ninguém pode me ofender, ninguém pode fazer mal para mim. Nós temos um Deus que conhece a nossa dor, a nossa tristeza. É Ele quem nos defende, é Ele quem nos guarda. Sabe o que o Senhor falou para mim, Narjara? Sabe por que muitas vezes eu não consigo te defender? Porque você se defende demais. Você está o tempo todo querendo provar que você está certa. Eu não posso te ajudar enquanto o seu eu estiver na frente. Eu me defendo muito, gente. Eu quero provar que eu estou certa para o meu marido, para os meus filhos, meus amigas. Eu quero provar. E aí Jesus diz, que hora que eu entro nessa equação? Próximo. Terceiro, para encerrar, a banda pode subir. Esteja atento, não se distraia. A gente sai daqui e a gente acha que vai encontrar o país das maravilhas lá fora. Não se distraia, olha o que o texto diz. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, Deus está me tentando. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta ninguém. A tentação vem de seus próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Você está se afastando das pessoas, mas eu quero dizer para você, o que faz você pecar, o que faz eu pecar é o nosso eu, a nossa vontade, o nosso desejo humano. Esses dois dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte.
Gente, eu fiz uma limpa no meu Instagram. Porque a gente segue pessoas que falam o que a gente quer ouvir. Nós não somos tentados pela maldade do outro. Nós somos tentados pela nossa própria maldade. Sabe qual a chance de eu cair na tentação se o diabo me oferecer uma tigela de jiló? 0, porque eu detesto jiló. Sabe quando que o diabo vai colocar jiló diante de mim? Nunca. Mas sabe que jeito que o diabo coloca para mim? Nossa, que injusto, hein, que fizeram com você. Você não merecia isso. Nossa, te maltrataram tanto. Você vai deixar assim? Vai para outra igreja. Sabe, a verdade é que o mal que nós precisamos lidar é com aquele que está ainda no nosso coração. Nós estávamos conversando ontem, eu, o Rafa e a Cíntia, e a gente falava isso, que quando nós somos ofendidos, é aí que vem para fora o que está aqui dentro. Tem um livro, se você não leu ainda, eu quero te convidar a ler, que chama Ego Transformado. E ele diz assim, a gente estava lendo, né, Bru? Não são seus sentimentos que são feridos, são o nosso ego que é ferido. E aí quando nós somos feridos, vem o que estava lá dentro, mas você achou que você era tão bonzinho, agora que você está indo na igreja. Eu sou tão bonzinho. Quero dizer para você, amigo, bom só tem um, que é o Senhor. E que se eu não conhecer Ele, não me apegar a Ele, eu faço as coisas terríveis que o mundo lá fora faz também. Vocês podem ir tocando, gente, para fazer um fundo. Sabe aquele fundinho? Sabe? Você lembra aqueles fundinhos que a gente gosta? Ó, não ficou melhor? Último texto, e você pode se colocar de pé junto comigo. Primeira Coríntios 15:19 diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós servimos a Jesus só por aquilo que Ele pode fazer por nós nessa vida, nós seremos as pessoas mais infelizes. Mas quando nós saímos daqui e nós negamos a nós mesmos, e nós dizemos, Tu é a honra, Tu é a glória, Teu é o poder, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a Tua. Sabe por que muitas vezes a gente está triste, gente? Porque a gente está fazendo a nossa vontade, não a do Senhor. Eu me arrependo nessa manhã. Me perdoa, amor. Todas as vezes que eu falei duro, que eu fui grossa, para provar que eu estava certa. Me perdoa por tantas vezes que para me defender eu te feri. Me perdoa, minhas amigas. Tem tantas amigas aqui. Me perdoa, minhas amigas, por tantas vezes que eu fui dura no jeito de falar com vocês, porque eu queria provar que eu estava certa. Me perdoa. Me perdoa, Glaucia. Tantas as vezes que eu falei dura, que eu fui dura, porque eu queria convencer.
sobre o seu coração. Há um padrão mais excelente. O Senhor está à procura de pessoas feridas, machucadas, humilhadas, que não se endureceram, mas que por causa das suas feridas estão cheias de compaixão e misericórdia para alcançar aqueles que estão lá fora. Perdoa a dureza do nosso coração, Senhor. Que por causa das nossas feridas, por causa das nossas dores, nós nos isolamos, nós ofendemos pessoas, nós nos afastamos de pessoas por causa da dor do nosso coração. Mas eu quero te dizer o que o Senhor falou comigo: Narjara, nenhuma das suas dores pode ser maior do que o amor que eu tenho por você. Não há dor que eu não possa curar. Não há injustiça que eu não possa cuidar. Você não precisa se defender. Você está cansado porque você está se defendendo demais. E Jesus está dizendo: eu sou o seu defensor. Oh, Espírito Santo. Queremos te conhecer, Jesus. Cante isso.